Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa, uma palavra para o seu dia. Iremos meditar o Evangelho de sexta-feira. Gostaria que você também acompanhasse com a sua Bíblia aí na sua casa, assim como eu estou fazendo aqui. Pegue sua Bíblia, vamos rezar todos juntos, meditando a palavra de Deus. Se você gostar desse vídeo, achar que esse vídeo é importante também para outras pessoas, então curte, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Como você faz para curtir? É só ir abaixo aqui da tela e clicar no sinal de joinha. E para enviar para outras pessoas, tem uma seta, uma setinha de envio. Aí você clica naquela setinha, vai para os seus contatos e compartilha. E aí você faz esse processo quantas vezes for necessário para que o maior número de pessoas possam acompanhar também junto conosco. Vamos lá para a meditação. Para facilitar para você acompanhar na sua Bíblia, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus. Preste atenção, Mateus capítulo 21, dos versículos 33 até o versículo 46. Toda a parábola dos agricultores assassinos. Então vamos rezar todos juntos, meditando, refletindo, entendendo o que Jesus quer nos passar no dia de hoje. Diz assim: escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com muro, construiu nela um tanque para pisar a uva e ergueu uma torre de vigia. Arrendou a vinha a uns agricultores e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber sua parte dos frutos. Mas os agricultores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em número maior que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: a meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança dele será nossa. Então o agarraram, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Responderam-lhe: mandará matar de modo violento esses malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a construção. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que o fará frutificar. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, compreenderam que Jesus estava falando deles, mas tiveram medo das multidões, porque elas o consideravam um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, temos para a meditação esse texto onde fala destes agricultores assassinos.
E quando nós ouvimos esta parábola dos agricultores assassinos, na verdade Jesus está contando a sua própria história, não da forma como a paixão que ele irá passar, mas de forma figurada, a violência que aqueles fariseus tratam o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Entender a palavra de hoje é compreender que nós precisamos estar atentos a todo sinal de violência. Não permitir que a violência se propague. Nós estamos vivendo e acompanhando, aí todos os dias, as situações das guerras, o posicionamento de alguns presidentes, de alguns primeiros ministros sobre o entendimento da guerra. Ontem à noite ainda ouvia o discurso do primeiro-ministro espanhol e ele dizia que a paz deve prevalecer e a gente será sempre contrário à guerra. E ele repetia: não à guerra. Imediatamente alguns presidentes entraram em contato com ele para se solidarizar com a sua postura, porque outros, que pensam que a guerra resolve as situações, queriam ocupar o espaço da Espanha para fazer como base. Durante a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas semanas, meses, a gente encontra várias situações como estas. Pessoas querendo se apossar do que é nosso para transformar a nossa vida, a nossa casa numa base de guerra. E nós bravamente precisamos dizer: a minha casa é lugar de oração, a minha casa é lugar de paz. Não permita que a guerra entre dentro da tua casa. E esta guerra nem sempre ferindo fisicamente, mas ferindo moralmente, ferindo espiritualmente. Então nós precisamos cuidar muito disso, essa proteção que deve acontecer. E essa proteção que nós precisamos dar para as nossas casas é uma proteção de uma vigilância constante. Não se deixar levar pelas situações, não se levar pelos oportunismos que a vida tenta nos apresentar. O conceito, a conclusão, o entendimento foi assimilado por aqueles que ouviam. E no final do texto, o Evangelho vai dizer que os chefes dos sacerdotes, eles entenderam que Jesus estava falando deles, mas procuravam ainda prender Jesus, mas tinham medo das multidões, porque elas o consideravam como um profeta. Então eles recuaram, mas não desistiram. Mesmo que Jesus tenha falado tudo isso, eles recuaram, mas não desistiram. Logo à frente, fizeram o que fizeram com Jesus. Foi preso, foi maltratado, flagelado, pregado numa cruz.
mas aquilo que aparentemente é vitória para este tipo de gente, não é vitória para quem é cristão, para quem crê, para aquele que é filho de Deus, porque o amor vence a morte, a vida vence a morte, o amor vence o ódio. Não desista, não desanime, agarre-se no seu terço, na sua Bíblia, e nós vamos juntos rezar. E esse Evangelho é o Evangelho de sexta-feira. Nas sextas-feiras nós também rezamos por todos os doentes. Se você conhece alguém que está doente, escreva nos comentários e nós vamos rezar juntos. Se é algum familiar seu, amigo, colega de trabalho, enfim, todos, vamos rezar pelos doentes. Que a bênção de Deus desça e permaneça em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos desejo uma feliz sexta-feira e até o próximo momento de oração.